acho que o ponto assim do Grêmio, o Grêmio é um clube que ele é muito particular, assim, né? Ele tem uma particularidade muito grande, é um clube que tem uma característica de torcida, uma característica de equipe, uma característica que a torcida gosta muito particular, né? Então eu acho que isso que faz o Grêmio ser um diferencial, tanto como equipe de alto rendimento, como também como formação. É muito claro, assim, a torcida ela preza muito por certos tipos de atleta, que tenham a capacidade de indignação, que sejam competitivos, né? Que coloquem tudo aquilo dentro do campo. Então isso aí facilita um pouco na hora de tu implementar uma filosofia, porque tem essa facilidade do que a torcida gosta, né? E com isso tu acaba fazendo com que os atletas eles incorporem isso dentro da sistemática, dentro da própria característica deles, e acaba criando uma mistura interessante, muitas vezes, de meninos que não têm essa vivência de outros lugares do país e acabam incorporando, né? E eu acho que talvez seja isso que seja o grande ponto, assim, da formação do Grêmio, né? É uma formação que ela preza muito por isso, ela é diversificada em termos de atletas, tem atletas de todos os lugares do país aqui, mas que acabam incorporando um sentimento que tem do clube, que vem muito da cobrança da torcida em relação a esse ambiente, de ser um ambiente vamos dizer assim, de competitividade, né? De ser competitivo, de nunca desistir, né? Da imortalidade, como se fala, né? Isso tudo que são coisas mais intangíveis, assim, a gente tenta levar para os atletas para que eles se tornem diferentes, né? Nesse sentido. A gente procura ser muito dentro do nosso trabalho, né? A gente procura trabalhar muito a individualidade do atleta. Isso aí é uma coisa que a gente foca bastante. Que ele tenha a condição de reconhecer e de entender as diferentes formas de trabalhar, as diferentes maneiras de trabalhar. A gente procura ter uma abrangência de características de atletas diferentes. Então a gente trabalha aqui com as posições e com as características bem definidas, muito porque o profissional do clube ele vai oscilar em relação a perfil, que é normal no Brasil, do treinador. Então vão ter treinadores que vão trabalhar de alguma forma, vão ter treinadores que vão trabalhar de outra. Tem outros treinadores que contemplam algumas posições, outras, né? Então a gente tem bem separado aqui um lateral direito, zagueiro, a gente separa o primeiro volante do segundo volante, sabe? Faz características, quesitos diferentes para cada posição. O extrema do segundo atacante, né? Trabalha com o centroavante, o meia de centro. Então a gente procura ser bem específico nas posições para que esse atleta ele tenha a variabilidade, ele consiga jogar especificamente numa e também tenha a possibilidade de jogar em uma outra posição. Então essa a ideia, a gente trabalha muito a questão da individualidade, então do que ele é, do que ele pode fazer e da característica dele dentro do jogo, né? Eu acredito que não são caminhos diferentes. A gente aqui no clube acredita que são caminhos completamente diferentes entre formar e vencer. Quem joga para ganhar corre o risco de não formar, mas quem joga para formar corre o risco de vencer, né? Isso que a gente fala muito sobre isso, porque vai chegar um momento em que tu vai ter que fazer uma opção entre ou formar ou vencer. Eu acho que os atletas, independente da questão maturacional, enfim, tu tem que sempre cobrar deles vencer, mas da comissão técnica tem que cobrar que eles coloquem em campo para vencer os atletas que têm um potencial para jogar no clube, né? E isso aí gera caminhos diferentes.
eu acredito que o grande caminho é formação. Eu acho que a vitória ela é importante, mas ela não é fundamental para o processo. Até porque onde ele tem que ganhar, e a gente tem exemplos aqui dentro do clube de atletas que foram formados aqui dentro, que não ganharam muitos títulos, e que hoje o Arthur é um caso, assim, ele sempre foi de uma geração que perdeu muito na base. E no profissional foi bem, assim como o Everton, assim como o Luan, porque se preferiu colocar às vezes, e isso a gente está optando, por colocar atletas de maturação baixa, que tenham condição de crescer e que muitas vezes não contemplam uma atividade competitiva no momento. Então tu vai sempre ter meninos de 15, 16, 17 anos com maturação mais baixa, que hoje perdem, mas estão perdendo para ganhar amanhã, né? Até a própria escolha dos nossos atletas de captação, ela está sendo bem baseada em atletas com menos trabalho para a gente conseguir desenvolver esses atletas. Então a tendência é tu ter menos vitórias na base, né? Mas em compensação no futuro tu vai ter atletas de maior potencial. A gente trabalha muito com a questão das ideias de jogo, assim, ideias de jogo, e sempre contemplando a parte individual e coletiva. Então, por exemplo, na sub-15 e sub-14 se trabalha 60% das sessões de treinamento da semana são visando a parte individual, 40% a parte coletiva. No juvenil é o contrário, né? E no júnior já é 70% a parte coletiva e 30% individual. Dentro de uma linha de que o atleta ele tem que aprender as suas tática individual, conceitos de jogo, né? E depois a parte coletiva, que são os conceitos de jogo gerais, como uma compactação, enfim, né? A gente procura trabalhar o máximo integrado possível. Tem vezes que a gente dá uma fragmenta, que é o caso, por exemplo, do projeto Lapidar, que daí é bem específico, são trabalhos de fundamento separados mesmo. Seria como assim, como utilizar certos fundamentos dentro do jogo. A nossa ideia geralmente é fazer atividades que contemplem os eventos do jogo. A gente sempre consegue fazer algo mais integrado, até depois que a gente conseguiu algumas ferramentas de monitoramento de treino que vieram do profissional para nós, a gente conseguiu ampliar um pouquinho mais isso e fazer coisas mais integradas com bola, que isso foi muito importante. Mas principalmente é identificar essas questões de individualidade e de parte coletiva. Que seria o principal ponto, assim, tentando integrar ao máximo o trabalho. Em alguns casos mais específicos, né, de necessidade física, técnica, enfim, a gente acaba separando. O Lapidar a gente divide o trabalho de fundamento em famílias técnicas, né? Agora eu não vou me lembrar todas elas, mas se não me engano era passe e domínio, uso do corpo, né? Rebatida e cabeceio, tem mais duas, finalização, tem mais uma, agora não vou lembrar. Então são 5 famílias que os atletas eles são divididos nessas famílias de acordo com ou coisas que precisa melhorar, ou coisas que precisa desenvolver, otimizar, né? Principalmente chegando nas idades mais velhas, ali sub-20, onde tu pode ter um menor índice de correção, né? Tu vai conseguir de repente não atingir tanto a nível de correção, então tu vai procurar otimizar o que o cara tem de bom, né? E dentro disso a questão de alguns, eu não falo nem que é falta de fundamento, mas às vezes os atletas eles têm pontos fracos. Um não cabeceia tão bem, enfim, então como a gente ensinar eles também a se defender mesmo na parte onde eles têm um ponto fraco, né? Então,
como se posicionar de repente numa primeira bola, onde tu não tenha uma vantagem, de, às vezes física, mas de como tu pode compensar isso aí, né? Então são coisas que o Lapidar ensina. Então, E geralmente são grupos pequenos? Sim, grupos pequenos. Quantos mais ou menos? 3 a 4 atletas. Ah, bem pequeno. Então. Antes do treino. Sempre antes do treino? Antes do treino. E todos os treinos têm uma parte? Assim? Todos os treinos têm, então no microciclo já é dividido, a gente tem assim, ó, o pré-treino e o treino. O pré-treino ele é de 1 hora, então todos os atletas eles são dirigidos para alguma situação. Ou para musculação, ou para um preventivo da fisioterapia, ou para psicologia, ou para a parte técnica. Seria isso, né? Ou vídeo, então é bem direcionado. E depois, durante o treino, que daí é dado os conteúdos normais, mas essa 1 hora inicial, ela serve para isso. Então. O projeto Lapidar, ele consiste num trabalho individualizado, né? Onde a gente busca primeiramente levantar todas as situações técnicas do atleta, de complemento do futebol dele e principalmente analisar e depois colocar em prática nos treinos, usando todas as informações que a gente tem quanto a avaliações técnicas e táticas e também o que a gente coleta dos vídeos, né? E aí entrando a parte do CDD, a gente tem um processo ali de análise, a gente tenta encaixar tudo isso para identificar e partir para o trabalho de desenvolvimento individual. E basicamente é um ciclo, a gente identifica essas ações do atleta relacionadas à posição dele e depois parte para o treino e após o treino a gente tenta identificar nos jogos se aquele treinamento está surtindo efeito. E com isso a gente fecha o ciclo e periodicamente a gente faz avaliações dos atletas, né, de 3 em 3 meses, e essas avaliações são acompanhadas por toda a comissão técnica e pelo CDD basicamente. Então o Gustavo ele fica a cargo de fazer todas essas pastas individuais de vídeos dos atletas para que os profissionais possam utilizar depois esse material para passar para os atletas. Através do que a gente tem de material que a gente utiliza no Sports Code, a gente faz uma qualificação individual de todas as ações coletivas, produzindo um banco de dados dos atletas, né, a partir de vídeos, né, que a gente consiga mostrar todas as ações e os fundamentos que os atletas fizeram para que eles consigam se enxergar, e depois a gente vai abastecendo os auxiliares e os atletas com essas informações. Cada faixa etária, nós temos 3 faixas etárias principais, infantil, juvenil e júnior, e cada uma delas tem 2 idades, né? 14, 15, 16, 17 e 19 e 20. Cada faixa etária tem um representante ou um membro de comissão técnica que realiza o trabalho. Então essa pessoa ela é responsável por fazer o link com o CDD dos vídeos, né? Então ela fica com esses vídeos na mão para passar para os atletas depois as observações que eles têm que passar essas situações para os atletas melhorarem, no caso. Acontece. Primeiro, o critério é protagonismo. Então, o cara para subir de categoria, o atleta para subir de categoria, ele tem que ser o protagonista na categoria dele. Ele tem que ser um cara que tenha essa capacidade de decisão, enfim, já bem definida. Então, é um cara que vai subir porque ele já consegue, ele já assume uma condição de qualidade dentro da equipe dele. E segundo ponto, quando o estímulo de treino ele começa a ser insuficiente para ele dentro da categoria. Então tu começa a observar às vezes comportamentos de atletas com alto nível técnico que eles já começam a apresentar às vezes um desinteresse, começam a apresentar comportamentos mais agressivos durante o treino, porque aquele ambiente de treino ele não está mais correspondendo a questão que ele quer, né? Então tudo fica muito fácil. Então é nesse momento que a gente pega e coloca o jogador numa idade de cima, até para ele começar também a pegar uma nova condição, um novo ritmo de treino, enfim, para ver se ele se adapta a isso e começa a usar ele tanto na categoria de cima como na categoria de baixo.
Aí sempre cobrando e instigando aquela questão da responsabilidade, de quem desce tem que continuar sendo protagonista, enfim. Então, basicamente, esses dois critérios. E a nível de avaliação, o cara de baixo, né, o lateral esquerdo, 16 anos, ele vai comandar, ele é o segundo ponto do cara que está vindo de teste do lateral esquerdo, 17 anos. Então, esse cara que está vindo, ele tem que ser melhor que o da 16, senão ele não fica. Então ele acaba, o cara da de baixo acaba coordenando a captação do jogador da de cima. Sim, senão o nível do jogador. O nível do jogador de cima. Sim. Então ele tem que ser no mesmo, assim, ó, num patamar, pode ser um pouco abaixo do da categoria, tendo potencial, mas acima do da categoria de baixo nível de potencial. Eu acho que a característica principal deles todos, e pegando esses que estão no profissional agora, todos eles chegaram no profissional para terminar o seu processo de formação. Nenhum deles chegou 100% pronto ao profissional. Todos eles desenvolveram 20%, 30% finais no profissional. E se o atleta chega no profissional a 70%, 80% da capacidade dele e consegue atuar, é um sinal de que ele vai ser um atleta de alto rendimento no futuro. E a gente procura ver muito isso. Qual é o atleta que ainda não encheu o copo e que está subindo lá para o profissional? Porque lá ele vai receber orientações e questões de experiência com outros atletas que ele vai ter que ter a capacidade de absorver, né? Ele tem que ter a capacidade de aprender aquilo dali e usar para evoluir. Muitas vezes, o jogador tem que sair pronto da categoria de base. A gente não entende dessa forma, por quê? Porque na vida não é assim, né? Na vida a gente vai se completando com as etapas, a gente não chega pronto numa etapa. Tudo tu acaba aprendendo e evoluindo. E eu acho que esse é o ponto. Quando tu chega ali no profissional, o atleta, e eu acho que é o caso deles, a gente fez uma reflexão tanto desses, quanto do próprio ali, Luan, o Pedro Rocha, o Everton, o Wallace, Arthur, todos eles chegaram no profissional com uma possibilidade de evolução gigante lá dentro. Em termos de tu tá com atletas de alto nível, por exemplo, hoje tu trabalhar do lado do Maicon, do lado de um Jeromel, isso te agrega muito. E o atleta que tem essa capacidade de chegar nesse grupo e absorver também dessas experiências dos outros, além da comissão técnica, além do ambiente, é o atleta que tem tudo para evoluir e ser de alto nível. Então, o segredo que a gente vê o atleta ter a possibilidade de chegar no profissional sem estar 100% pronto. Que daí ele enche o restante do copo todo dele lá, com as informações de lá. Categoria. A gente procura assim, primeiro a questão da característica do jogador, né? Então, como a gente trabalha com características variadas, procurar que cada jogador esteja adaptado à sua característica dentro do jogo, então aí procura se casar. A gente procura sempre ter a figura do primeiro volante, do meia de centro e do centroavante, é a característica da equipe, né? Então ter essas três peças, muito por uma questão histórica do clube, né? De que sempre teve que nem a gente fala, o 5, 10 e o 9, né? O Grêmio sempre teve essa linha, então para nós é sempre importante. Agora, a maneira como vai jogar, aí vai depender da característica dos atletas. A única coisa que a gente procura limitar aqui é os 3 zagueiros, que daí a gente recomenda não se fazer, né? E agora a gente está começando a estudar a linha de 5 e as possibilidades que se tem com a linha de 5, né? Mas é uma coisa que por enquanto a gente ainda não recomenda se fazer, né? Mas a gente está estudando as possibilidades, quando pode se fazer, daqui a pouco em que momento pode se utilizar.
Mas principalmente é usar a característica de cada jogador dentro de uma ideia de um contexto de modelo, que é a posse de bola, que é a manutenção da posse de bola, né? De ser agressivo no último terço de campo, de ter a marcação-pressão, né? Dentro da nossa filosofia. A gente fala aqui que a filosofia nossa é inibir as ações do adversário com e sem a bola. Então, tudo que tiver com bola e sem bola, a gente procurar inibir sempre as ações do adversário. Então, dentro dessa ideia, mas o sistema em si não tem uma coisa muito fixa, até por trabalhar com as posições, né? A qualidade técnica de passe e domínio, né? Eu acho que é a principal. Velocidade, então a capacidade do cara de deslocamento e tanto de raciocínio. E uma questão que a gente tem falado bastante, que é uma das nossas buscas, é o que ele teve de experiência anterior ao clube, né? Então, com que capacidade chega esse menino aqui no Grêmio, sendo que ele pode vir dispensado de 2, 3 clubes grandes. Tá, ele tem 6 anos de trabalho em clubes grandes e vem para cá. Ou aquele atleta que nunca teve trabalho e chega aqui numa condição boa, tecnicamente boa, mas tu vê que nitidamente sem trabalho físico. Esse é o atleta que a gente quer. Então, além da condição técnica e da velocidade, é o período de experiência dele. Quanto menos experiência para nós, melhor. Porque daí, e aí, durante as sessões de treinamento, depois de se aprovar, a gente analisa a capacidade de aprendizagem dele, né? O quanto ele aprende, o quanto ele absorve, porque não adianta também se tu vai dando trabalho, vai dando informação e a capacidade de absorção dele não é ideal, né? Ele não vai entendendo, não vai aprendendo, logo não tem isso aí também é um limitante, mas principalmente é parte técnica, velocidade e a questão do histórico anterior dele. Isso aí pesa muito. Claro. Pesa muito. A gente procura trabalhar cada treinador, colocar cada treinador numa faixa etária. Então tem um perfil de uma faixa etária, então a gente procura sempre fazer isso. Até é um debate nosso aqui dentro do clube da política até salarial, que a gente tem conversado bastante o treinador que ele é de uma sub-15, se ele é um treinador muito bom na sub-15, a gente valorizar ele para ser um treinador de sub-15, né? Então a gente tem já debatido sobre essas situações e é o que a gente busca, assim, tipo o perfil da 15, da 14, é um perfil onde tem uma atenção, um foco mais na parte de fundamento, mais na parte individual, de correção de movimento. Na 16 e 17 já começa o treinador que tem essa função, mas já começa a inserir alguns pontos em relação à questão do jogo, né, mais propriamente dita. E aí dentro da sub-20 e da sub-19, pessoas que têm um perfil mais assim vamos dizer assim, de treinar para jogar, né? Mas o principal são profissionais que saibam se comunicar, que tenham capacidade de comunicação muito boa, que consigam passar para os atletas o que realmente é para ser desenvolvido, né? E isso que é o que eu acho que é o ponto, assim. É um perfil de pessoas que vão para o campo e que consigam se expressar bem para determinada faixa etária e que os atletas entendam, né? Então é isso que a gente procura e que respeite a característica dos jogadores, isso em todas as faixas etárias. Não coloca o atleta a fazer algo que ele não possa fazer, né? Que isso a gente trabalha, a base ela trabalha muito com exposição, né? Então a gente tem essa preocupação e que o treinador tem essa preocupação de proteção nesse sentido. Se o atleta ele não tem uma condição orgânica ideal ainda, não fazer com que ele faça uma extrema, por exemplo.
Que ele vai fazer uma primeira vez, uma segunda vez ele já não vai mais conseguir fazer. Então a gente se preocupa muito com isso, ó, adapta ele onde está o melhor da característica dele, para que a gente consiga mostrar aos atletas que vejam e consigam visualizar dentro das suas equipes no profissional.